Irmãos, se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Nós lemos um texto, a oração de Paulo pelos Efésios, e nesse mesmo texto eu queria ler apenas 2 versículos e compartilhar com os irmãos, com a igreja, aquilo que o Senhor colocou por esta manhã ao meu coração. Pensando na família, entendendo que a família é um projeto de Deus, e a família vem sendo bombardeada desde o jardim. O projeto de Deus é família. O projeto de Deus no jardim era a família. E desde aquela época a família vem sendo bombardeada. Em Gênesis 12, Deus ele retoma de uma outra forma, uma outra formatação esse projeto, família. Na chamada de Abraão, ele chama Abraão para sair do meio da sua parentela, que ali ele formaria uma nova formatação de família. E ele disse: olha, através de ti todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar e vou abençoar quem te abençoar. Então a família é um projeto de Deus e hoje é culto da família. E eu quero que você se atente naquilo que Deus vai falar. Eu queria chamar a sua atenção por um assunto tão importante, visando as lutas que a família passa, os bombardeios que a família passa, as oposições que a família passa devido a um sistema corrupto, mundano, que quer tirar a figura de um pai da família, tirar a figura de Deus, do pai de família, e unindo pares, né? Porque para mim casal é homem e mulher. Então, pensando nisso, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração. Uma palavra de poder para a família. Uma palavra para a família se levantar, se posicionar como igreja de Cristo Jesus. Versículo 20 e 21 que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Repita comigo: segundo o poder que em nós opera. O poder vem dele. O poder é dele. Nós somos apenas instrumentos desse poder. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, até a volta dele, até o arrebatamento da igreja, para todos sempre. Amém, assim seja, glória a Deus, aleluia. Curve sua cabeça. Senhor Deus, eu quero te pedir nessa noite que o Senhor venha nos abrir o nosso entendimento. É o culto da família, Senhor. E nós precisamos nos levantar contra as oposições, contra tudo aquilo, Senhor, que vai contra o seu maior projeto, que é a família. Que o seu Espírito venha nos instruir nessa noite, para louvor e para a glória e honra do teu nome. Amém. Pode se assentar. Eu queria chamar mais uma vez a atenção dos irmãos nós estamos num culto racional.
Um culto racional é um culto onde eu tenho entendimento daquilo que é cantado, daquilo que é pregado. Se eu não tiver entendimento dos louvores, se eu não tiver entendimento da palavra que será pregada, meu culto se torna improdutivo, irracional. Deus, Ele não manifesta o seu poder por causa da banda, ou por causa do grupo de louvor, porque o cântico, ele é congregacional, e quando o cântico é congregacional, toda a igreja participa, entende e adora. A função dos levitas, da banda, dos instrumentistas, do grupo de louvor, é preparar o nosso coração e levar-nos à adoração. Se o culto, o louvor não for congregacional, onde eu entendo o que está sendo cantado, o meu culto se torna improdutivo. E eu quero chamar a atenção para esse culto da família de hoje. Quando eu presto atenção no que é cantado, no que é falado, o meu culto se torna racional. É onde me preenche, e eu não saio da mesma forma que eu entrei. Eu saio diferente. Por quê? Porque o meu culto foi racional. Um culto com entendimento, porque eu sei a quem eu estou adorando, eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu não vim aqui para olhar por mão da direita, por mão da esquerda. Eu vim aqui para adorar a Ele, prestar o meu culto. Eu não quero saber a cor da gravata do pregador, a cor do sapato do pregador. Eu não quero saber o carro que ele veio, deixou de vir. Eu vim aqui para adorar. Esse é um culto racional. E esse texto que nós lemos de Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, é uma revelação de Deus. Não é esses tipo de revelações que a gente vê na internet, que tá um tal aí de querer revelar quando Jesus vai voltar, vai deixar de vir. Meu irmão, independente de qualquer coisa, eu preciso me preparar. Essa é a verdade. Se vier amanhã, depois da manhã, se eu não tiver preparado, já foi. A fila andou, eu fiquei. Então, essa revelação não é essas revelações aí de internet, que o crente não entende, não vê, que nem quem vai e fica copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando. Não é essa revelação que Paulo está dizendo. O tema dessa carta é Cristo e a sua igreja poderosa. A carta aos Efésios é uma carta para a família. Ela vai falar de conselhos de pais, de filhos, relacionamento de casais, relacionamento, como tratar a família, como tratar a mulher tratar o marido, os filhos tratarem os pais tratarem os filhos. É uma carta rica para a família. Essa carta de Paulo, ela não trata de problemas doutrinários. Essa carta de Paulo, ela não trata de pecado na igreja. Mas ele trata de um assunto aonde ele quer chamar a atenção, que nós somos uma igreja poderosa. É o poder dele que opera em nós. Paulo estava preso. Essa é uma das cartas prisionais. A cidade de Éfeso, nos tempos de Paulo, era uma cidade importante, portuária. É uma cidade que tinha de um misticismo muito grande. Possuía um grande centro religioso, um magnífico templo. E esse templo era motivo de soberba, de alegria da igreja.
do povo, da igreja não, da cidade. Os moradores, eles ficavam orgulhosos daquele templo maravilhoso. E esse templo era consagrado à deusa Diana, em romano, ou à deusa Artemis, em grego. E seus rituais incluíam prostituição, magia, adivinhação, feitiçaria, ocultismo. E um grande comércio havia ao redor do templo. É aquele lugar onde existiam 25 meretrizes que se prostituíam atrás do templo. Essa era a cidade de Éfeso. Mas quando o evangelho chega na cidade, missionário, o poder do evangelho chega na cidade, Éfeso houve Éfeso libertação, houve cura. Os mágicos e feiticeiros queimavam seus livros de magia e imagens da deusa, da fertilidade, da prostituição, da magia, da feitiçaria. Houve então um grande avivamento em Éfeso. Não dava para contar as fogueiras que faziam na cidade, aonde os feiticeiros iam lá e queimavam seus livros, jogavam os seus amuletos fora, e o evangelho avançava, e Jesus Cristo libertava, Jesus Cristo curava. E Paulo fica ali durante 3 anos, ensinando, pregando, e o Espírito Santo contribuía com ele. Aleluia. Agora nessa carta, o apóstolo Paulo está preso. Em Roma. E ele não escreve essa carta para tratar pecado, para tratar erros doutrinários. Ele não escreve essa carta para tratar assuntos interpessoais de crentes briguentos. Não, ele não escreve por isso. Ele escreve essa carta para alicerçar a sua fé, para dizer que agora o crente ele anda em novidade de vida. Ele escreve para dizer que a igreja é poderosa, que a igreja precisa avançar. A igreja é o sal da terra, a luz do mundo. E ele escreve essa carta para encorajar os crentes de Éfeso. E nessa carta ele escreve trazendo revelações profundas vindas de Deus para a edificação da igreja e da família de Deus. Ele escreve para falar a respeito do poder que há em Cristo Jesus, que ainda quer operar na igreja. Ele quer ainda operar através de você e em você. E no versículos que lemos, o 20 e 21 do 3º capítulo de Éfeso, nós temos o final, uma oração feita pelo apóstolo. Ele faz uma oração, capítulo 3, ele ora pelos Efésios. E nessa oração ele traz uma revelação. E para a gente entender quais são essas revelações, a gente tem que entender que no capítulo 1 ele escreve que Jesus Cristo é o poderoso. Ele está dizendo, no capítulo 1, Jesus é poderoso. O poder está com Ele. A Ele é tão poderoso que nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ele também diz que ele nos predestinou para a adoção de filhos.
Ou seja, Ele nos predestinou ou nos deu uma oportunidade de escolha futura. Por que Ele fez isso? Porque Ele é poderoso. Ele é tão poderoso que nos fez agradáveis nele. No versículo 6 do capítulo 1 ele falou: Ele é tão poderoso que Ele nos tornou agradáveis nele. A gente não era agradável a ninguém, mas Ele nos tornou agradáveis em Cristo Jesus. Ou seja, agora eu ando em novidade de vida. O poder que Ele operou em mim faz eu pensar dessa forma. Agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora o poder que Ele opera em mim faz eu entender que Ele me amou, me libertou, me curou, me sarou e opera em mim segundo a sua vontade. No capítulo 2 Ele vai dizer que Ele é tão poderoso que Ele mudou a nossa condição de vida. Ele vai dizer no capítulo 2, versículo 1, que Ele é tão poderoso que nos vivificou, nos deu uma nova vida. E quando nós estávamos mortos em ofensas e pecado, Ele foi lá com o seu poder e nos vivificou, nos deu uma nova vida. No capítulo 2 ainda Ele é tão poderoso que tira o homem do lamaçal do pecado e o torna poderoso para influenciar futuras gerações. Ele nos resgatou do poder do pecado, nos trouxe para o reino do seu amor. Para quê? Para nós influenciarmos gerações futuras. Ele é tão poderoso que une. Isso é lindo. Jesus, Ele é tão poderoso que Ele une aqueles que no passado eram inimigos. O Evangelho tem o poder de unir. Aqueles que eram inimigos agora são amigos. Congregam no mesmo lugar, no mesmo teto. O Clebinho trouxe um testemunho maravilhoso acerca de João Marcos. Vou te pegar, Branquela, vou te pegar. Mas quando ele entrou por essas portas, a palavra falou com ele. Ele levantou a mão, aceitou a Jesus, e Deus, pelo seu poder, agora fez dele um pastor. Esse é o poder de Jesus Cristo. Ele une os amigos, inimigos do passado, agora amigos. Quem tem esse poder, irmãos, anuncia o Evangelho. Quando Paulo escreve a Filemon, ele vai dizer: olha, Filemon, eu tenho ouvido falar da sua fé e do teu amor. Onésio era um escravo que havia fugido, e Onésio havia trazido muitos males e prejuízos a Filemon. Mas quando Paulo tem um encontro com Filemon dentro de uma prisão missionária, quando ele prega o Evangelho a Onésio, Onésio se converte ao Senhor. Aí ele escreve depois, quando ele é solto, ele escreve para Filemon, porque naquela época o escravo fugitivo, pela lei romana, ele era digno de morte. E Paulo escreve: olha, Filemon, eu sei do teu amor e da sua espiritualidade e da graça que é sobre você. Eu te peço, receba Onésio como seu irmão em Cristo. Receba ele com amor, receba ele com carinho, não como escravo fugitivo, mas receba ele com amor, com carinho. Vocês estão entendendo que o Evangelho ele tem esse poder? Aqueles que eram inimigos, o Evangelho torna amigos. Jesus Cristo, ele proclamou a paz entre as nações. Sabe por que tanta guerra e disputa de poder? Porque Jesus ainda não entrou naqueles corações. Porque quando Jesus entra, ele muda, ele limpa, ele tira o que não é dele e coloca o que é dele.
capítulo 3 ele ensina, agora ele inicia uma oração em prol da igreja e para a família. No versículo 3, versículo 7, ele vai dizer que ele é tão poderoso que torna um homem que nem ele, perseguidor, maldizente, murmurador, em ministro do evangelho, segundo a operação do seu poder. Aquele que antes perseguia a igreja, mandava prender, mandava soltar, mandava matar, agora pelo poder de Cristo Jesus, agora ele é um pregador, ele é um ministro. Só o evangelho tem esse poder de pegar um traficante, uma meretriz, dá uma bondade, misericórdia e coloca no altar. Você é traficante, trouxe muitos males, agora você é um pregador do evangelho. Esse é o poder que opera em nós e através de nós. No versículo 3, capítulo 3, versículo 10, vai dizer que ele é tão poderoso que ele deu poder à igreja. Vai acompanhando aí, se eu estou errado aqui, vai lendo aí, irmão, pode você ler na sua casa. Capítulo 3, versículo 10 vai dizer que ele é tão poderoso que deu poder à igreja. Para quê? Para que ele deu esse poder? Nós estamos numa campanha de segunda-feira aí, em busca de poder. E Paulo está falando aqui, por que nós temos que buscar esse poder? Não é para ver anjo nem coluna de fogo. Só. Eu amo isso, irmão, mas não é só isso. Ele vai dizer, ele é tão poderoso que deu poder à igreja para que a sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade. Ele está dizendo, o poder que eu dei à minha igreja, ela é poderosa, ela é habilitada, e esse poder é para que o mundo espiritual conheça que ali em Largado, Rua de Laranjeiras 343, tem uma igreja poderosa, tem uma igreja poderosa, uma igreja que avança. Esse poder é para que o mundo das trevas nos conheça, venha saber a quem nós estamos servindo. Versículo 3, capítulo 1, a seguir ele faz uma oração pela igreja. O capítulo 3, versículo 14, por causa disso ele vai dizer, ele vai escrever, por causa disso o quê? De tudo aquilo que foi falado, capítulo 1, capítulo 2, precisamos ler. Aí ele vai dizer, por esta causa. Que causa é essa? No capítulo 1, capítulo 2 vai dizer a causa, porque ele quer uma igreja poderosa, uma igreja cheia de poder, uma igreja conhecida no mundo das trevas. Por causa disso me ponho de joelhos. Ele exalta em louvor e adoração a Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Poder transformador de Cristo que agora opera através da igreja. Por esta causa, por causa disso, tudo isso que foi falado, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma por seu nome. Ele constituiu uma família poderosa, uma família habilitada e uma família conhecida no mundo espiritual. Ei, se você leva uma vida com Deus, você pode ter certeza que você é conhecido no mundo espiritual. A Bíblia diz que nós somos conhecidos por Deus, pelos anjos e até pelos demônios. Nós somos conhecidos. Só que a vida com Deus me habilita a pregar, me habilita a louvar, me habilita a expulsar demônios, impor a mão nos enfermos. Por causa disso me ponho de joelhos. Ele exalta o nome do Senhor.
Ele está dizendo, por causa disso, de tudo isso que Ele fez, pelo poder derramado pela cruz, pelo sangue vertido, pelo poder que agora opera em mim. Eu era um perseguidor, agora eu sou um defensor. Com tudo que Ele fez, o Evangelho que me transformou, o Evangelho que me salvou, me resgatou. Por causa disso, eu me coloco de joelhos, eu adoro, eu louvo, eu exalto a Ele, porque Ele foi poderoso para fazer muito mais do que eu pensava e imaginava. No versículo 3:16 ele fala: sejais corroborados através do poder de Deus, adquiram força, ou seja, sejais corroborados, ele vai dizer, adquiram forças através do poder de Deus, sejam revestidos de vigor, de sabedoria, fortalecidos com poder. Esse poder opera no homem interior. Obreiro, pague para mim essa última lâmpada aí, Maria José. Vocês estão enxergando alguma coisa? Vocês estão enxergando alguma coisa? Estão enxergando por causa da claridade, mas vocês estão enxergando nitidamente alguma coisa? E agora? Piorou? Vocês estão enxergando ou não? Fala para mim quem está enxergando alguma coisa bem nítida. Está me enxergando aqui ou não? Está enxergando a cor da minha gravata? Da minha camisa? Não está, né? Então acende aí agora, por favor. E agora? Estão enxergando aí? Estão enxergando ou não? Uma lâmpada, ela tem poder em si própria? Tem ou não? Aquilo que torna a lâmpada poderosa, você consegue enxergar? Sim ou não? A claridade que opera na lâmpada está no poder de quem? De quem? O poder que faz essa lâmpada brilhar, linda, está no poder de quem? Está no poder da eletricidade. Você consegue enxergar a eletricidade? E a lâmpada brilhando? Esse mesmo poder que Ele opera em nós. Você não enxerga, mas você vê o brilho, você vê Ele atuar através da minha e da sua vida. É esse poder que Paulo está falando, que a igreja precisa se revestir. A gente não vê o poder em si, que Ele opera onde, que Paulo diz? No nosso interior. É por isso que você brilha. Não é mérito seu, é mérito dele, porque Ele opera no seu interior. A eletricidade trabalha no interior da lâmpada, produzindo o poder de clarear. Assim é o crente, ele não tem poder em si mesmo. O poder que opera em nós, no crente, vem de Cristo. Ele é poderoso, o poder está nas suas mãos. Nós cantamos aqui: poderoso Deus, poderoso Deus. Ele é poderoso, Ele é a eletricidade que te ilumina, Ele é a eletricidade que te faz brilhar. Mas só que tem o seguinte: se a gente desligar o interruptor, desligar só aqui. Se eu desligar o interruptor, não tiver eletricidade operante, essa lâmpada se torna inútil. Sim ou não? A lâmpada sem eletricidade tem utilidade, William? Se ela não brilhar, ela serve para quê? Inútil, não serve para nada. Ela pode ser bonita
A aparência é bonita, mas ela não serve para nada. Quando a gente desliga, nós, família, cadê a família? Está aí a família? Quando a gente desliga o interruptor da oração, quando a gente desliga o interruptor do nosso devocional, da leitura, meditação da palavra, quando a gente deixa essas coisas de lado, eu estou desligando o interruptor. E Deus, Ele quer operar em vocês, músicos. Ele quer operar em vocês, jovens, irmãs, igreja. Ele quer operar, mas você precisa estar com o interruptor ligado. O poder que Cristo opera em nós é o responsável por operar em nós segundo a sua vontade. O poder que Ele opera em nós faz a gente produzir para o reino. Se nós não estamos produzindo para o reino, vai lá e acenda o interruptor, está apagado. Crente com interruptor apagado. Liga ele, Jesus. Crente, Jesus, Ele vai ligar crente nessa noite. Jesus, Ele vai ligar crente nessa noite, porque Ele quer uma igreja poderosa, uma igreja cheia de habilidades. O poder que Ele opera em nós nos torna gentil, hospitaleiro, uma igreja que acolhe, uma igreja que abraça. É o poder, o interruptor está ligado, aí a igreja abraça. Por quê? Porque o poder de Deus está trabalhando em nossos corações. Quando alguém aceita Jesus, eu me alegro. Por quê? Porque o meu interruptor está ligado. Então eu me alegro quando vem visitante. Eu me levanto, eu vou lá e abraço. Seja bem-vindo. Porque a igreja é acolhedora. Então o interruptor tem que estar ligado para receber pessoas, para acolher pessoas, para ter uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Jesus quer uma igreja poderosa, uma igreja habilitada, uma igreja cheia de poder, uma igreja com interruptor ligado. Eu já vou encerrar. É culto da família, o poder que Ele opera em nós nos faz tratar com respeito e atenção os nossos filhos, os nossos cônjuges. O homem respeita a mulher, entendendo que ela é mais sensível, respeita os seus problemas de saúde, muitas vezes, tem isso, tem aquilo. Hoje não acordei legal, hoje eu acordei assim. Aí às vezes o homem com o interruptor ligado, ele vai dizer: isso aí é frescura, isso não tem nada a ver, levanta, anda. Mas uma igreja com interruptor ligado, onde Deus está operando, a mulher, ela respeita o marido. Tem mulher aí que trata o marido de qualquer forma, irmãos. Esse traste só fala bobagem. E credo. E o pior de tudo, que expõe na frente dos outros. Expõe. Precisa acender o interruptor. Está com o interruptor apagado. Não aborrecei os vossos filhos. Você é burro. Você é burra, menina. Não presta para nada, não vai servir para nada. Deus está falando: acende o interruptor. Saiba como tratar a sua mulher, seu filho, e a esposa a mesma coisa. Saiba como tratar o esposo. Não casou, agora aguenta, meu irmão.
poderosa. Acenda o interruptor. Seja igreja que sara, que cura. Exemplo. O poder que agora opera em nós me afasta do pecado. O poder que agora opera na juventude afasta a juventude do pecado. Agora aquilo que eu fazia antes eu não faço mais, porque agora o poder que opera em mim me faz ter nojo do pecado, me faz ter nojo da mentira. Por quê? Porque Deus está operando em mim. Aleluia. Vocês estão aí? Está todo mundo aí? Oh, glória a Deus. O poder que agora opera em mim me afasta do pecado, me afasta da cervejinha, me afasta da carreirinha, me afasta do baseadinho, me afasta da caipirinha, do vinhozinho, me afasta, dá nojo, agora dá nojo. Por quê? Porque Ele está operando em mim. Ele está operando na igreja. Uma igreja só pode curar alguém se ela estiver curada. Uma igreja só é sadia para curar se ela estiver curada. O poder que opera em nós nos faz superar tentações. Ser tentado não é pecado, pecado é ceder às tentações. Se pecado não ceda, ceder é pecado. E quando Ele opera em nós, o interruptor está ligado, o interruptor da oração, do devocional, do louvor, da meditação na palavra. Ai meu Deus do céu, eu estou ligadão, estou orando, eu estou buscando, eu estou meditando, meu interruptor está ligado. Aí vem a tentação, aí eu não cedo. Por quê? Porque Ele está trabalhando em nós. O poder que Ele opera em nós nos faz perdoar. O poder que Ele opera em nós tira as mágoas passadas. Isso não quer dizer que não vai haver cicatrizes, vai haver, mas elas estarão fechadas, porque Ele está operando em mim. Eu não tenho mais mágoa, eu não tenho mais vontade de cortar o pescoço, eu não desejo mais o mal. Por quê? Porque agora Ele está operando em mim, agora eu me pareço com Ele, o meu interruptor está ligado, eu sou uma luz que brilha. Ei meu irmão, tem muito crente brigadinho um com o outro. Acende o seu interruptor do perdão, tira essa mágoa do coração. Quanto tempo não oramos mais pelos nossos filhos? Quanto tempo eu não vou mais à noite, na madrugada, e coloco a mão sobre meu esposo, a minha esposa e sobre meus filhos? Quanto tempo eu não consigo mais me relacionar com minha mulher como marido e mulher? Não falo mais bom dia meu amor, boa noite meu amor, cheguei Brasil, todo mundo ri. Mas quando chega a mulher em casa, cheguei. O marido chega, cheguei. E daí? Mas quando o menino chora na televisão, cheguei Brasil. É motivo de riso. Quanto tempo nós não tratamos mais com carinho os nossos cônjuges? Não é, minha rainha? Quanto tempo você não fala para ele, meu rei, meu rei? Quanto tempo você não fala para ela, minha rainha? Quanto tempo, irmãos? Acende a luz do interruptor. Quantos irmãos que não conversam um com o outro, não dão a paz do Senhor, não cumprimentam mais. Hoje é culto da família. Quanto tempo a gente não orienta mais nossos filhos?
A gente não procura ver o que ele vê no celular. Quanto tempo eu não trago mais a minha filha para a escola, minhas filhinhas para a escola dominical? Quanto tempo eu preciso acender a luz do interruptor? Os judeus, as crianças de 3 anos, eles já conhecem toda a lei. E as nossas crianças não sabem nem quem é Jesus. Precisamos acender a lâmpada da oração, a lâmpada da comunhão. Uma igreja que cura, uma igreja que se ama. Nós precisamos nos amar, irmãos. Precisamos ser hospital. A igreja é constituída de famílias, e as famílias vêm para cá no intuito de serem curadas, serem libertas. Para quê? Para quê? Para servir. Se coloque de pé. Qual interruptor está precisando acender na sua casa, irmãos? Quanto tempo você não se dedica mais à oração? Quanto tempo nós não nos dedicamos mais à oração pelo nosso filho, pelo nosso esposo, pela igreja? A igreja é uma família. Quanto tempo você não ora pelo seu pastor? Aleluia, tem orado por mim, irmãos? Careço das vossas orações. Vocês têm orado pelas lideranças, aqueles que são responsáveis por instruir os seus filhos na igreja, as irmãs que instruem, as irmãs que cantam, que regem, que louvam. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir que as famílias venham para frente aqui, ó. Venham para frente, sem vergonha, irmãos. Vamos acender essa lâmpada em nome de Jesus. Você que é família, mulher, quem estiver junto, vem aqui, eu quero orar por vocês. Igual Paulo orou. Senhor, eu vou orar. Paulo, ele liberou a oração para aquela igreja abençoando. E você saia do seu lugar, venha aqui receber a oração em nome de Jesus. Marido, mulher, filho, primo, eu não sei, venha para frente e receber oração. Pode vir, tem muito lugar aqui, irmãos. Vem para frente, vamos orar pela família. Nós somos uma família, um corpo bem ajustado. Uma igreja cheia de poder é isso, sarada. Uma igreja curada. Senhor meu Deus, aqui, vem aqui, Viviane também. Meu lar a ti, o nosso futuro para ti. Encosta perto do seu esposo aqui. Você, Elisa, encosta aqui, ó. Minha força, Elias, cadê a sua família? Abraça aí essa família linda aí. Abraça aí, nós vamos orar. O meu lar a ti. Primo, vem aqui também. Ô Lucas, encosta aqui na família. O poder de Cristo Jesus nos liberta. O poder de Cristo Jesus nos habilita. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui a família, Pai. Sogro que não perdoa genro, genro que não perdoa sogro. Aonde o Senhor não consegue operar por falta de liberação de perdão, mas hoje vai ter uma igreja aqui cheia, habilitada, interruptor ligado. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, hoje é culto da família. A igreja é constituída de família. E eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, eu quero
possamos, ó Deus, anunciar a futuras gerações que o Senhor ainda não mudou, o Senhor é o mesmo. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus que habilita o teu povo. Abençoa, Senhor, a casa. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Que haja libertação, que haja cura, que a tua graça nos basta. Nos ajuda a combater tudo aquilo que se opõe contra a tua casa, contra a igreja. Acenda o interruptor, ó Pai. Acenda o interruptor que se apagou, o interruptor da oração, o interruptor da leitura, do devocional. Acenda o interruptor das nossas vidas. A lâmpada que está apagada, e uma lâmpada apagada não tem utilidade nenhuma. E eu te agradeço nessa noite pela família. Família é um projeto de Deus. A igreja é um projeto de Deus. A igreja já foi habilitada com poder para se posicionar, para alçar a sua voz contra tudo aquilo que se opõe contra Deus. Que o marido venha amar a esposa, venha guardar, venha cuidar, que os filhos venham honrar os seus pais. Que haja honra nesse lugar, que haja libertação nesse lugar, que haja salvação nesse lugar, que a família seja preservada nessa casa. Para te servir com toda a minha força e entendimento, quero consagrar. Sara, Senhor, Sara, Pai, Sara, Sara a família para produzir. Sara essa família para produzir. Precisamos produzir para Senhor. Sara, Senhor, coloca compreensão nos nossos corações, coloca amor em nossos corações, coloca a virtude do teu Espírito Santo em nossos corações, que possamos ser crentes contagiantes, crentes vasos que saram, que curam e que libertam. E eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua casa, diga: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Graças a Deus. Pode retornar aos seus lugares, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Houve uma guerra espiritual nesse momento, mas o poder que há em Cristo Jesus, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta, ele operou nessa noite. Você não precisa ver, você somente precisa crer que ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos e imaginamos,
segundo o poder que opera em nós. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, de uma forma especial. Mediante essa palavra, eu queria fazer um amável convite a você. Se por acaso você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você que por acaso ainda não participa dessa família, eu queria orar por você. Você que por algum motivo se afastou da família, igual o filho pródigo, ele se afastou da casa do pai, mas o pai estava o esperando com os braços abertos. Vivia descalço, sem sandálias, mas o pai já havia preparado um calçado, já havia preparado o vestimento e já havia preparado um anel. E Deus, Ele te ama. Tem alguém nessas condições que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo? Você sabe que por causa da sua resistência, Deus, Ele não consegue operar na sua vida, na sua casa, na sua família. E Deus, Ele quer dar um basta nessa história hoje. Você está cansada, você está sobrecarregada, e Ele quer estender as suas mãos para ti nessa noite. Eu vou repetir, vou fazer mais uma vez esse amável convite. Por si próprio você não conseguirá, mas se Ele estender as suas mãos, não é as minhas nem dos obreiros, mas as mãos dEle, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar um caminho verdadeiro de paz. A alegria que você tanto busca, procura, você não vai encontrar em nenhum lugar. É somente na presença dEle, é somente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus há refrigério, em Cristo Jesus há saúde, em Cristo Jesus há paz, a paz que excede todo entendimento. O homem natural, ele não consegue discernir essa paz. A paz não é ausência de guerra, mas paz é a gente ter, passar por as guerras, passar pelas dificuldades, é ter resiliência em dias de conflitos. Tem alguém nessas condições? Se não tem, que Deus abençoe a sua vida e lhe dê uma nova oportunidade em nome do Senhor Jesus.